Estamos de volta com o WW. O governo deve publicar nesta segunda-feira no Diário Oficial da União a medida provisória de taxação dos fundos exclusivos e o projeto de lei da tributação das offshores. Veja na reportagem de Tainá Farfan. As medidas são a saída do governo para repor a perda de arrecadação com a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, aprovada nesta semana no Congresso Nacional na MP do salário mínimo. A taxação dos fundos offshore estava prevista inicialmente nessa mesma medida provisória do mínimo, mas recebeu críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de parlamentares contrários à cobrança e foi então retirada. Uma pesquisa da Arco Advice mostra como a Câmara dos Deputados vê o assunto. 64,48% dos parlamentares são a favor da tributação, enquanto 21,49% são contrários. O caminho do projeto de lei no Congresso leva tempo. Para conseguir um aumento na arrecadação de forma mais rápida, o governo também editou uma medida provisória que prevê a cobrança sobre os fundos exclusivos. Item sobre o qual os deputados também foram questionados. 53,27% disseram ser a favor de taxar esse tipo de investimento. Já 24,29% não concordam. 22,42% não sabem. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a tributação de fundos exclusivos e offshores somente passará na casa se for respeitado o acordo feito com a Fazenda. Segundo ele, ficou combinado que o texto será sem taxação de variação cambial, com prazo de aplicação e uma taxa de juros que seja factível. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também tem falado na necessidade de rever pelo menos 25% dos chamados gastos tributários. Segundo ele, as isenções somam aproximadamente 600 bilhões de reais. Questionados se concordam com a revisão dos incentivos, 70,09% dos deputados disseram que sim. 21,49% não concordam e 8,41% não souberam responder. Cristiano, pela pesquisa, apoio da Câmara, né, dos Deputados, a taxação de lucros e dividendos, 62%. Apoio dos deputados à redução do imposto de renda, pessoa jurídica, 57% de apoio. Apoio a taxar fundos exclusivos, 53%. Apoio a taxar ativos em offshore, 64%. Apoio à revisão de isenções, 70%. O governo pode ficar vida mansa no segundo semestre? Não, porque tudo isso aí, Caio, obviamente que vai depender muito dos termos. O Congresso, ele tem sido muito bondoso, vamos dizer assim, até com o governo. Porque se você olhar do final do ano, porque já começou na PEC da transição, né? Até aqui, o Congresso Nacional está aprovando, aprovou a PEC da transição, aprovou o marco fiscal, aprovou o projeto de lei do CARF e está entregando. Agora, o que o Congresso Nacional está fazendo o Congresso está definindo a forma, em primeiro lugar. Sim. Olha, isso aqui a gente aceita discutir com projeto de lei, não por medida provisória. Por que projeto de lei e não medida provisória? Projeto de lei, o Congresso Nacional, ele controla o timing. A medida provisória é uma contagem regressiva que pressiona o parlamento. E o que o parlamento quer é pressionar o executivo, né? O conteúdo, todas essas propostas têm sido alteradas pelo Congresso Nacional. Então, é favorável aí a taxação de lucros e dividendos? Sim, mas vai ter que reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica, né? Não dá para fazer as duas coisas. O Congresso também concorda em rever isenções tributárias, mas quais isenções? Isso é que vai definir exatamente. Vamos mexer aqui no tratamento especial para a Zona Franca? Não, mas a Zona Franca não. A gente vai mexer aqui nas micro e pequenas empresas? Não, com relação a isso não. E o timing também, né? Porque o Congresso Nacional também, ele determina o timing. O governo queria o projeto do CARF já por medida provisória lá no primeiro semestre, ainda não foi votado, vai ser votado só na próxima semana pelo Senado. O governo queria que já na primeira semana de agosto a Câmara concluísse a votação do marco fiscal, foi concluído nessa semana. Então o timing quem define também é o Congresso Nacional. E disso, time, conteúdo e a forma vai depender muito da reforma ministerial.
Não, interessante. Então, Thaís, de uma maneira geral, a pesquisa, o que o Cristiano coloca, em linhas gerais há um apoio, mas esse apoio entra ali numa engrenagem política, né, de o Congresso dar a cara que ele pretende para esses projetos, há outras demandas paroquiais, demandas legítimas, que acaba atravancando o processo. Você avalia que vai essa agenda neste semestre? Não vai. Olha, eu fui checar aqui, porque eu estava lembrando qual PEC, né? Porque foi tanta PEC nesses últimos anos. Foi a PEC emergencial que botou lá, portanto, está na Constituição brasileira, que a partir de 2022 o governo teria que reduzir gasto tributário em 2%, em 10% ao ano, para sair dos 4% que estava lá em 2021 para 2% do PIB em 8 anos depois, né, em 2030. O que aconteceu? Aumentou. No próprio governo Bolsonaro, bateu quase 5% de gasto tributário do PIB e agora o Haddad fez de tudo. O Haddad fez até o que ninguém nunca imaginou, ele listou as empresas que recebem, os setores que recebem benefícios tributários, como se fosse um crime. Não, está em lei, isso é uma decisão do governo, né? Se as empresas e os setores foram lá, fizeram pressão no Congresso, o Congresso aprovou e o governo cedeu, isso não é crime, isso foi uma permissão do Estado, né? Mas até isso o Haddad resolveu fazer, para colocar esse assunto na roda. Então, dito isso, e olhando para e aqui eu estou falando especificamente do gasto tributário, como um exemplo de como a gente já foi e voltou nesse tema, né? Tantas vezes, o Cristiano falou aqui da Zona Franca de Manaus, que é uma isenção, assim, praticamente enraizada no Brasil. Essas outras foram dadas ao longo dos anos. A campeã de isenção tributária é a ex-presidente Dilma Rousseff. Foi ela que fez dobrar o valor do gasto tributário. Então, é um problema que foi sendo herdado, e o Bolsonaro acabou botando ali um plus a mais, mas que me coloca aqui diante de uma situação que, assim, sim, eu vejo hoje um Congresso que está mais atento para a questão fiscal, né, e tudo mais, mas tem uma contrapartida. A contrapartida é sempre atrapalhada. E não é mensurável tão facilmente em termos de impacto orçamentário, né? Já está na Constituição que tem que reduzir o gasto tributário em 10% ao ano. Não aconteceu em 2022. Pelo contrário, subiu esse ano. Fizemos isenção tributária para vender carro. Thaís, e por isso mesmo o presidente da Câmara tem falado agora da reforma administrativa, que ele fala que é necessário o governo olhar não apenas pelo lado da receita, mas também pelo lado do gasto. Nesse semestre não tem espaço, né? A gente já listou aqui, além disso, tem orçamento, tem PPA, marco de garantias, enfim, tem uma série de temas, então não cabe. Mas a informação é que o governo pretende encampar isso no próximo ano, né? Obviamente que teria apenas o primeiro semestre, considerando que no segundo a gente tem eleição municipal. E, tradicionalmente, 20% do Congresso Nacional ele se candidata a cargo de prefeito, né? Então, seria a janela que o governo tem no ano que vem. E lembrando também, se a previsão de votação da reforma tributária de fato acontecer, também no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai ter uma outra batalha tributária das leis complementares. Que vai ser das leis complementares. E essas, sim, vão ser muito mais difíceis do que a PEC, porque vão ser os detalhes. E, né, a gente sabe quem que mora nos detalhes desses termos. O Eduardo Braga tem dito que quer constitucionalizar, né, limitar, acho que são 57 sugestões de legislação complementar na reforma tributária aprovada pela Câmara. E ele tem colocado que pretende enfiar o máximo possível, constitucionalizar, justamente para evitar essa... Mas esse é um problema também, aí, Caio, que eu vejo o seguinte, a Câmara, o Senado diz, a gente vai aprovar a reforma tributária até outubro. Ok, vai aprovar. Não, e vamos promulgá-la este ano. Aí é que está o detalhe, porque essa promulgação aí desse ano vai depender fundamentalmente de 2 pontos. O primeiro é o seguinte, em que tempo, efetivamente, o Senado manda isso para a Câmara? Porque pode ter atraso, assim como houve na Câmara. Sim. Qual é o time que vai sobrar para a Câmara analisar? Vídeo arcabouço agora, né? Exatamente. Sim. E um outro ponto fundamental
Quanto mais alterações fizer, e a gente tem visto o Senado contrário a algumas inclusões que foram feitas pela Câmara, né? Conselho Deliberativo, a história do artigo 20 de produtos primários e semi-elaborados, a lista de exceções. Foram esses os pontos que permitiram que a PEC fosse votada na Câmara. Ora, refazendo isso, vai ter adesão na Câmara? Cristiano, a gente está dando spoiler, porque no próximo bloco a gente vai falar bastante de reforma tributária com a pesquisa de vocês. Eu só queria, e acho importante, tanto vocês dois, colocar dessa agenda microeconômica, todas que nós mostramos na pesquisa, o que vai, né? O que dá para a gente falar para quem nos assiste, que é muito atento também a essa agenda, o que a gente consegue, o que nós conseguimos apostar, tirando a reforma tributária, que a gente vai tratar daqui a pouco, você já tratou um pouco, que vai avançar mesmo, de fato, neste semestre? Vai ser offshore, vai ser onshore, vai ser... O que você aposta? Caio, eu acredito que tanto a offshore quanto a tributação de fundo exclusivo passa. Eu acredito que passa. São legislações infraconstitucionais, depende de maioria simples, e encaixa no discurso do PT de justiça social, na verdade. E o Congresso Nacional, vale dizer que ele está dialogando com o governo para aumentar a participação de dois partidos, PP e republicanos, sim, no governo. Então, isso tende a facilitar também o apoio do governo no Congresso. Então, esses dois pontos eu acredito que passam. O resto, que é a segunda fase de reforma do imposto, da renda, mas isso fica para depois. Sim, e você, Thaís? Eu acredito também que sai a coisa dos fundos exclusivos do offshore, né? E não é só por causa da pauta brasileira, não. O movimento é mundial. Né? O movimento é mundial. Então, o presidente Lula vai à reunião dos BRICS, o presidente Lula faz o aceno aos países africanos, adota um discurso de chega dos países ricos, né? A gente já tratou tanto disso aqui, oprimirem os países mais pobres e tal. E dentro de casa não vai acontecer, e quem se opor a ele está corroborando esse cenário, que é um cenário do Brasil, né? Sim. De você ter vários subterfúgios e que conversa com a nossa história de hiperinflação, de instabilidade, de bagunça macro-regulatória e tudo mais. Só que as coisas no Brasil demoram para acertar. Eu acho que agora o debate amadureceu de um tanto e a percepção da coisa do privilégio, a identificação de quem tem privilégio e como, né? O próprio avanço do mercado de capitais. Nós temos 6 milhões de pessoas hoje na Bolsa de Valores. Quem investe na Bolsa de Valores não gosta de apostar, está investindo na atividade econômica. Portanto, há aprendizado, há uma educação financeira, né? Há uma distribuição de conhecimento de como o dinheiro funciona, né? Não temos mais inflação. Então, talvez a gente precisasse mesmo desse tempo de maturidade para que a conjuntura econômica permitisse, agora, inclusive, um diálogo melhor para isso. Você não acha que tem uma questão de que, ao longo do tempo, nos últimos 20, 30 anos, nós fomos aprovando reformas constitucionais relevantes, e foi sobrando uma agenda que não havia capital político suficiente, energia política ou governo forte suficiente, principalmente de 2015 para cá, para avançar sobre essas agendas. E agora, poxa, o que sobrou? Sobrou a tributária administrativa. A tributária está sendo encaminhada. Então, a gente consegue, de alguma maneira, a gente, enquanto país, observar esse tipo de agenda que você está colocando, claro, dentro desse contexto todo econômico, financeiro, mundial. Isso, de certa maneira, ajuda ou não? Ajuda muito. Agora, assim, houve sim um avanço grande de reformas micro, né, como a gente fala, das reformas microeconômicas do governo Temer para cá. Várias delas, né, aconteceram. Tem muitas ainda para acontecer. A reforma tributária, ela não é uma reforma da macroeconomia, ela é da microeconomia, porque ela é basicamente, o óleo que faz a engrenagem rodar, né? E no Sim. Brasil já virou areia, por isso é que ela vai acontecer. Então, Caio, eu acho que são vários amadurecimentos que acontecem, processos de amadurecimento que aconteceram e que vão chegar. Assim aconteceu para o debate da reforma da Previdência, por exemplo, né? Em que o próprio corpo político entendeu que ele ia ganhar votos se ele aprovasse a reforma da Previdência. Então, a maturidade da discussão hoje da injustiça tributária, né? É uma coisa do mundo inteiro.
exagero da gente ficar vendo esses bilionários fazendo avião para espaçonave, é uma percepção mundial. Sim. Então, a maturidade chegou para fazer, não tem por que não fazer mais. Sim. Bom, gente, a gente vai continuar nesse assunto aqui, a agenda econômica no Congresso, os embates ali, Congresso e Palácio do Planalto. Vamos falar principalmente, como eu já disse aqui, a expectativa dos senadores para a reforma tributária, uma pesquisa também da EcoAdvice. Até já.